Meus queridos irmãos e irmãs e filhos em Cristo, aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, este é o 17º domingo do tempo comum. A grande temática desta liturgia é a oração, o falar, o dialogar com Deus. A liturgia da igreja, como também os evangelhos como um todo, seguem sempre pedagogicamente uma ordem. Não sei se vocês se recordam, mas no domingo passado a igreja colocava o evangelho que falava de Marta e Maria, lembram? Jesus foi na casa delas e Marta estava agitada com tantas coisas, mas a sua irmã Maria se colocou a ouvir, a escutar o Senhor. E Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. Na semana passada falava do escutar a Deus. E hoje a liturgia fala da oração, que é o escutar, mas também é o falar com Deus. Antes de falar, eu devo ouvir, escutar a Deus. Então tudo numa sequência pedagógica. Ora, o evangelho de hoje começa dizendo assim: Jesus estava rezando num certo lugar. É o primeiro versículo desse capítulo 11 do Evangelho de Lucas. A primeira coisa que nós devemos perceber é que Jesus rezava. Se nós acompanharmos o Evangelho de Lucas, mais ou menos umas 9 vezes o evangelista vai mostrar Jesus rezando. Ora, se Jesus, que é o Filho eterno do Pai, que se tornou ser humano, se colocava em oração para ouvir e falar com Deus, é porque isso é algo essencial na vida humana. Não é algo tanto faz, tanto fez, contingente. Nós nos voltarmos para o sobrenatural é algo que faz parte da nossa realização pessoal. Por que hoje tanta frustração no mundo, né? Na vida pessoal, na vida conjugal, na vida profissional? Porque as pessoas não se voltam para aquilo que é a essência, que é o sobrenatural. Deus, nos diz o Catecismo da Igreja Católica na primeira parte, na primeira sessão, que Deus colocou no ser humano como se fosse um imã que o atrai a Ele. E quando nós não cedemos a esse que é a nossa natureza, a essa nossa natureza de buscar a Deus, nós sofremos. É como se nós estivéssemos contrariando algo que nós somos. Rezar, se voltar para aquele que está além de nós, que é Deus, é algo que faz parte da nossa natureza. Por isso Jesus se fez ser humano e ele rezava. Jesus não precisava rezar, como na sua natureza divina, mas na sua natureza humana ele precisava, e é por isso que ele o fazia. E a segunda parte desse primeiro versículo vai dizer assim: quando Jesus terminou de rezar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Por quê? Isso é importante. Primeira coisa, o ato de se voltar para Deus é algo que deve ser aprendido. Nós não, depois do pecado original, nós não temos mais em nós aquela como que uma intuição para nos voltarmos para Deus. É a igreja que nos ensina a orar. É a igreja. E uma coisa muito interessante, porque Jesus era um judeu exímio, cumpria todos os preceitos. De vez em quando ele dava umas cacetadas nos fariseus, né? Porque era muito ligado à lei, né? Mas Jesus cumpria todas as orações, e os judeus rezam o dia todo. Se Jesus, que o judeu, cumpria todos os momentos de orações públicas e privadas, aqueles que são seus apóstolos e os seus demais discípulos também. Então eles já rezavam, mas é muito interessante e curioso que eles pedem: Senhor, ensina-nos a rezar, mas eles já rezavam. Por quê? Porque nós podemos
passar a vida toda rezando, mas a nossa oração pode ser ineficaz. Então, o que chama a atenção dos discípulos em Jesus não é o fato de rezar, porque isso eles já o faziam, todos eles, mas é o jeito que Jesus rezava. Aí está a diferença. E Jesus vai ensinar o jeito de rezar para os seus discípulos, e por meio do texto do Evangelho e da tradição, ele também vai ensinar a igreja, que somos nós. Aliás, o catecismo da Igreja Católica fala de maneira muito acentuada sobre a oração. Todo católico devia ter em casa, primeiramente, a Bíblia, um crucifixo, e também devia ter um catecismo da Igreja Católica, que é o compêndio da doutrina católica. Para eu ser um bom católico, eu devia pelo menos ter essas 3 coisinhas em casa. Se não tem, corre comprar, está baratinho. Ora, o catecismo da Igreja Católica, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, a igreja vai ensinar o credo, o creio que nós rezamos, artigo por artigo. A segunda parte, a igreja vai falar sobre os sacramentos, os 7 sacramentos. A terceira parte, a igreja vai falar da moralidade cristã, a dignidade do ser humano, a questão do pecado, etc. E a quarta parte inteira vai falar da oração, porque é algo que nós temos de mais importante, é uma das coisas mais importantes que nós temos. E o catecismo vai classificar os modos de rezar, vai falar que Jesus rezava, e nessa parte do catecismo ele vai fazer uma explicitação daquilo que nós rezamos em toda liturgia, que é a oração do Pai Nosso. E nós ouvimos hoje o Pai Nosso, o relato do Evangelho de hoje é Jesus ensinando o Pai Nosso para os seus discípulos. Nós estamos acompanhando neste ano todo, aos domingos e festas, o Evangelho de Lucas, e esta versão do Pai Nosso que está em Lucas, ela contém apenas 5 petições, 5 petições. Mas se nós formos no texto equivalente lá em Mateus, nós vamos ver que lá tem 7 petições, e é o que nós rezamos na missa. A oração do Pai Nosso que nós aprendemos tem 7 pedidos, 7. Nós copiamos do Evangelho de Mateus e não do Evangelho que nós escutamos hoje, que tem 5 somente, é mais resumidinho, Lucas. Mas é muito importante refletirmos. O Pai Nosso, muito mais de ser uma oração pronta, vocal, uma oração às vezes decorada, o Pai Nosso ele foi ensinado por Jesus aos seus discípulos para ser uma estrutura de toda a nossa oração. Toda oração que nós fizermos, nós devíamos seguir essa estrutura do Pai Nosso, e foi para isso que Jesus ensinou o Pai Nosso. Nós vamos de maneira sintética acompanhar um pouquinho do que significa efetivamente cada petição do Pai Nosso. Primeira palavra desta oração é Pai, né? Só o ato de nós nos voltarmos para Deus como Pai já representa que nós nos entregamos a Deus. Pai nosso que estais nos céus. Nisso já significa o quê? Que eu me volto para Deus, como nos diz Jesus, como um coração como de criança. Se vós não tiverdes um coração como de criança, vós não entrareis no reino dos céus. Voltar-se e chamar a Deus de Pai é de fato nos lançarmos nos seus braços. Toda e qualquer oração deve ser um atirar de nós nos braços de Deus, porque senão a oração não é eficaz. Pai é como que aquela criança que se joga nos braços do pai e num gesto ela diz: cuida de mim. Toda oração deve caminhar e deve acontecer nessa perspectiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus já é santo por si, 3 vezes santo, perfeito, mas é da vontade de Deus que nós reconheçamos a grandiosidade de Deus. Essa primeira invocação do Pai Nosso significa que Deus espera de nós o louvor, e nós precisamos aprender a sempre começar rezando
primeiramente agradecendo por tudo que Deus tem operado em nossa vida. Às vezes nós somos muito ingratos para Deus, para com Deus. Olhar para trás e ver que mesmo as dificuldades da vida que nós passamos, nós temos momentos de conquistas, momentos de bênçãos que Deus nos concede. Santificado, louvado, adorado seja o vosso nome. Deus quer ser louvado e buscado. Não que Ele precise, mas Ele sabe que o ser humano, quando busca, o ser humano se eleva. A segunda petição diz: venha a nós o vosso reino. Isso vem nos lembrar que o reino, a realidade que Deus tem para nós não é neste mundo. Vem nos lembrar que nós precisamos caminhar neste mundo como se nós já não estivéssemos aqui, com os olhos no outro que vem adiante. Não podemos nos enraizar aqui. Nós podemos possuir muitas coisas, nós podemos conquistar muitas coisas, mas o nosso coração deve estar em adoração a Deus, porque é a única coisa que vai sobrar. A única coisa. Dinheiro, bens, pessoas, projetos, profissão, uma construção que eu faço social de mim mesmo, tudo vai acabar. Isso vai ficar aquilo que às vezes eu não busco, que é o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade. Eu acho que essa petição é a mais difícil de nós rezarmos com a vida, porque às vezes, ou quase sempre, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, do nosso jeito, do jeito que nós assim determinamos, e as coisas não acontecem dessa maneira. Seja feita a vossa vontade. Eu convido até todos os irmãos a nos reportarmos lá para a Quinta-feira Santa, quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, depois de cear com seus apóstolos. Ele lá entra numa angústia profunda, até chega a suar sangue, nos diz o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque a sua humanidade não queria beber o cálice, e ele reza dessa maneira: Pai, se for preciso, afaste de mim este cálice. Lembram dessa oração de Jesus? A sua humanidade não queria sofrer, a sua humanidade não queria carregar a cruz, a sua humanidade, o seu ímpeto humano queria passar ileso daquele momento, mas ele reza pedindo ao Pai que tire aquele cálice, que deixe passar. Mas a sua oração não termina aí, tem uma vírgula. Ela termina como? Mas, contudo, entretanto, seja feita a vossa vontade. E de fato a vontade do Pai foi que ele bebesse o cálice da cruz. Ele rezou pedindo que, se fosse da vontade do Pai, que tirasse, mas não era. Por isso ele enfrentou. Assim deve ser a nossa vida diante das situações adversas, porque nós pedimos tantas coisas para Deus que nós pensamos ser o ideal e o melhor para nós, mas nós precisamos aprender nas nossas orações a sempre concluí-las como Jesus o concluiu: seja feita sobretudo a vossa vontade. O que eu quero, o que eu almejo, o que eu sonho, o que eu quero para mim, para a minha família é isso, mas sobretudo seja feita a vossa vontade. E não é simples entrar na vontade de Deus, porque às vezes ela se contrapõe, e ela é diferente da nossa, muito diferente. Por quê? Porque às vezes eu peço algo para Deus e aquilo não se cumpre. Nos diz os textos paulinos, que às vezes nós pedimos mal, porque nós pedimos aquilo que vem das nossas paixões. Ora, se as coisas que nós rezamos, colocamos em oração, não se cumprem, pode ser vários os motivos. Ou porque vai se cumprir ainda, mas não chegou a hora, e as coisas se cumprem na hora de Deus e não na nossa. Ou porque aquilo não vai ser bom para nós. Se algo que nós pedimos para Deus não nos leva para o céu, ou melhor, não
é fonte, é instrumento de salvação, Deus vai fazer de tudo para não nos dar aquilo. Ou é porque não chegou a hora, mas Ele vai dar. Por isso a necessidade de persistir na oração. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso no texto do Evangelho. Ou é porque não é para nós aquilo. Por isso a gente precisa dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, me ajude a discernir a vossa vontade. Por isso que a igreja na semana passada colocou o Evangelho de Marta e Maria para dizer que primeiro a gente precisa escutar a Deus, rezar, ver de fato o que o Senhor espera de nós. A próxima petição do Pai Nosso é de fato aquilo que nós dirigimos a Ele como necessidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Precisamos aprender a pedir a Deus aquilo que de fato nós precisamos, e não as coisas que nós não necessitamos para nós. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão de Deus, Ele é perfeito, mas Ele só se achega à minha alma à medida que eu perdoo. Por isso, eu preciso fazer de tudo para perdoar aqueles pelos quais eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, eu tenho implicância. Às vezes é preciso, meus irmãos, nós rezarmos para Deus, pedindo para Deus: Senhor, me ajude a perdoar, porque eu não consigo. Quanto maior a ofensa, quanto maior o tapa que nós levamos de alguém, mais difícil é perdoar. Mas nós precisamos perdoar, porque senão nós não seremos perdoados, né? Na entrada do céu tem uma catraca lá, e muita gente vai ficar presa, até tirar toda a mágoa que guarda do outro. Está num texto do Pai Nosso. Implicâncias, ressentimentos, mágoas, tirar, pedir para Deus: tire, porque às vezes a gente fica ruminando uma coisa lá, contra alguma pessoa, e somos nós que sofremos, e o outro não está nem aí, às vezes nem sabe, e fica lá, remoendo, né? Perdoai-nos como nós perdoamos. Quem não consegue perdoar é porque na verdade se acha maior do que Deus, porque quando nós nos colocamos como necessitados do perdão de Deus, nós também conseguimos perdoar. Não nos deixeis cair em tentação. Ora, tentação nós nunca podemos atribuí-las a Deus. Aliás, o texto da carta de São Tiago, no capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga que foi Deus que o tentou. Cada um é tentado pelas próprias concupiscências e paixões que estão no seu interior. Deus não tenta ninguém, porque Deus não quer o mal de ninguém. Mas por que Deus permite a tentação? Porque é por meio do enfrentamento da tentação que eu consigo crescer humanamente. Vamos pegar alguns exemplos, né? Aquelas pessoas que têm medo de dirigir, por exemplo, né? Aquelas pessoas que têm medo de dirigir. Enquanto você não colocar, não sentar naquele banco e não enfrentar a você mesmo, você não vai se superar. Como que você vai conseguir se superar? Quando você enfrentar a você mesmo, o medo que está no seu íntimo. Enfrenta uma vez, enfrenta duas, enfrenta três, vai chegar o momento que você vai superar aquilo que estava maior do que você, que é o medo. Um outro exemplo, né? Quantas pessoas têm uma leitura fluente, lê bem, de maneira cheia de desenvoltura, mas a hora que vem aqui na frente, trava, não consegue. Por quê? Enquanto você não enfrentar aquilo que está maior do que você e derrotar aquilo, você não vai superar. Ninguém supera aquilo que não enfrenta. É por isso que Deus permite as tentações. Nós seremos maiores do que os males que nos acometem se nós os enfrentarmos. Por isso que Jesus não reza assim: Pai, afaste de nós as tentações. Não está assim no Evangelho, tá? Como se fosse assim: Pai, deixa ela vir, mas não nos deixeis vencer por elas.
não nos deixeis cair em tentação, porque quando eu venço uma tentação, eu cresço humanamente. Isso vale para a vida, vale para as tentações, mas vale para também quaisquer que sejam as dificuldades da vida. O Evangelho de Lucas não traz, mas em Mateus tem: mas livrai-nos do mal, do diabo, porque ele nos rodeia, como nos diz São Tiago no capítulo 5, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. E depois de ensinar o Pai Nosso, que é um jeito de rezar, primeiramente agradecer a Deus, sempre que for se colocar em oração: obrigado, Senhor, santificado seja o vosso nome. Depois você faz as suas petições. E aí Jesus ensina a maneira de rezar. Aí ele conta a parábola da persistência. E aí ele conta uma historinha, tá? Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Então você tem um amigo, pega a sua vizinha amicíssima, né? E você vai na casa dela meia-noite, bate lá no portão e fala: amiga, preciso de 3 pães que chegou visita em casa. Era meia-noite isso, né? E eu não tenho nada para oferecer, me ajude. E a vizinha lá disser, lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos e eu já estamos deitados, e eu não posso me levantar para poder te dar os pães. E aí Jesus diz: eu vos declaro, se você continuar ali no portão, tocando a campainha, mesmo que a sua vizinha amiga não se levante para dar os pães, porque você é amigo dela, com certeza ela vai se levantar, porque para sanar a sua impertinência, ou seja, para te dispensar logo. Toma os pães, vai embora logo, né? Jesus mostra essa parábola para mostrar como que deve ser a nossa vida de oração. A nossa oração deve ser impertinente, persistente, uma oração constante, frequente, insistente. Por que, minha gente? Porque nós fracassamos muito depressa. Nós somos muito práticos e muito rápidos, muito impertinentes, persistentes em tantas coisas na nossa vida, mas na hora de rezar, reza um pouquinho já fraco. E Jesus está dizendo: olha, se você quer que a sua vizinha lhe dê os pães, fique lá aterrorizando até que ela se levante, mesmo que ela levante com o chumbo, né? Com a metralhadora, ela vai te dar os pães. Assim deve ser com Deus. Incomodem o Pai, porque Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo o que precisamos, mas o Pai tem a necessidade, Ele quer ser incomodado e buscado por nós. E quantas vezes Deus espera por nós, mas nós não buscamos a Deus, não buscamos a Deus. A nossa oração é muito fraca, minha gente, né? A gente começa a rezar por uma intenção e daqui a pouco não acontece do jeito que a gente quer, porque a gente quer fazer de Deus um garçom. Garçom, vê uma cervejinha aí ele vem com a bandeja, está aqui. A gente quer fazer de Deus assim, mas Deus olha para você com aquela cara, sabe? Vai ficar esperando, né? E Ele faz isso para despertar a nossa paciência, Ele faz isso para que despertar em nós essa impertinência espiritual. Tem uma Santa Mônica de Hipona, que é mãe de Santo Agostinho. Não sei se vocês já ouviram a história dela, né? Agostinho, depois, a partir da sua adolescência, ele se tornou um jovem perdido, entregue à promiscuidade, às paixões, à vida boêmia, né? Entregue ao descuidado e ao distanciamento de Deus. E a sua mãe começou a rezar por ele, pedindo a conversão do filho, porque ela sabia, se ele permanecesse dessa maneira, ele não seria salvo depois da morte. E ela rezou, ela cumpriu na sua vida aquilo que essa parábola de hoje nos mostra, nos ensina.
de maneira impertinente, rezando pela conversão de seu filho. Um grande exemplo para nós, porque a gente reza um dia, 2, 3, uma semana, dali a pouco já está murmurando contra Deus, e não valeu de nada aquilo que nós rezamos anteriormente. Ora, ela não rezou 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês. Santa Mônica rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho, e ela rezou sempre desse jeito: seja feita a vossa vontade, na hora que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Ora, a conversão de um filho é algo bom? Ela não tinha dúvida do que ela estava pedindo, porque às vezes tem coisa que a gente pede que a gente não sabe se é bom ou não, né? Mas certamente ela tinha convicção: a salvação do meu filho é querida por Deus, é desejo de Deus, então ele que lute, porque eu vou incomodá-la até que aconteça. E por que não aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro dia, na semana seguinte, no mês depois? Porque as coisas não dependem só de Deus. Deus não vai invadir o coração de ninguém, arrombar a porta do coração, entrar, porque Ele respeita a vontade humana. Deus quer ser buscado por amor. Ele não podia rasgar o coração de Agostinho e entrar de maneira forçosa. Mas você pode ter certeza, quando ela começou a rezar, Deus começou a preparar o terreno. Certamente Ele fez de tudo para seduzir Agostinho. Preparou o ambiente, preparou pessoas, preparou situações, etc, etc. Porque isso Ele faz. A única coisa que não dá para Ele fazer é entrar forçadamente no coração de Agostinho. E Ele preparou, certamente, por causa da prece da mãe, Santa Mônica. Só que demorou um pouquinho, porque não depende dele. Mas chegou uma hora que o que Deus preparou em volta dele, que não teve mais jeito, que aí Ele abriu a brechinha e a graça entrou. E quando a graça entrou e Agostinho se converteu, Santa Mônica morreu. Ela viu o começo do processo de conversão. A hora que ele se converteu, quem quiser ler depois, procura na internet, deve ter o texto de Santo Agostinho, livro das Confissões, no capítulo 3, é um diálogo de Agostinho com Mônica no seu leito de morte, e ela diz: eu rezei por 30 anos para a sua conversão, agora que você já está nos átrios, nos braços de Deus, eu vou me embora em paz. E aí ele diz assim: aquela mulher não foi somente aquela que me gerou, me deu a vida na carne, mas ela também me gerou novamente, porque eu estava morto, e ela me gerou novamente na sua alma e no seu coração. Ora, nós desistimos tão fácil das coisas que nós percebemos ser o ideal, e o Evangelho de hoje vem nos falar persistência. A primeira leitura nós ouvimos falar de Abraão. Vocês prestaram atenção? É um texto muito grande, né? Mas é o seguinte: tinha 2 cidades que estavam agravando-se em seus pecados, e toda vez que nós nos afastamos de Deus, a vida fracassa. Se todo mundo se percebesse isso, essa igreja estava transbordando de gente, né? Se afasta de Deus, fracassa. Sodoma e Gomorra estava caindo em pecado grave, e Deus iria destruí-las, tá? O Antigo Testamento tem que tomar muito cuidado, porque ele utiliza de muitas figuras de linguagem. Não é que Deus vai destruir por maldade de Deus as cidades, mas é por causa do pecado da cidade. O mal que nos acontece não vem de Deus, mas é consequência das nossas más escolhas. Ora, e Deus diz no texto da leitura que nós ouvimos: eu vou descer para verificar o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. E aí surge Abraão, o pai da fé. Abraão começa a dialogar com Deus. Olha que bonita oração: Senhor,
tu vais realmente exterminar tanto o ímpio quanto o justo que há na cidade? E se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminar da mesma maneira? Por causa da iniquidade dos outros? Aí Deus: tá bom, Abraão, se tivesse 50 justos, eu não destruo a cidade de Sodoma. Aí Abraão começa: eu estou sendo meio atrevido, Senhor, em falar, mas e se tivesse 50 menos 5, 45 justos, o Senhor pouparia a cidade? Tá bom, Abraão, não destruiria. E se tivesse 40, Senhor? Tudo bem, Abraão, por causa dos 40 não destruiria Sodoma. E Abraão tornou a insistir, diz o texto: Senhor, não se irrite, nem se ainda vos falo, mas e se houvesse apenas 30 justos? Tá bom, Abraão, também não faria se encontrasse só 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar até agora, e se houvesse só 20? Não a iria destruir por causa dos 20. Que o meu Senhor não se irrite. Sabe quando você vai pedindo uma coisa, você vai enchendo o saco da pessoa? Você vai ver que a pessoa vai, sabe já, vai te xingar, que o meu Senhor não se irrite. Mas vou falar só mais uma vez: e se tivesse só 10? Por causa dos 10 não a destruiria. E acabou aí. Quem quiser ver o desfecho dessa história, eu vou contar. Esse é o capítulo 18 de Gênesis. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída. Ora, minha gente, se Abraão rezou pedindo algo e não deu certo, quem sou eu e quem é você para querer que tudo que a gente reze, Deus traga na bandeja? Por quê? Mais uma vez, nem tudo depende de nós e de Deus, depende de uma série de fatores. Tem coisas que não adianta. Abraão pediu que Deus poupasse. Aliás, Abraão devia ter tentado um pouquinho mais, já que ele estava enchendo o saco de Deus. Se ele fosse um pouquinho mais, ele tinha salvo. Por quê? Porque só tinha justo Ló e sua família, e não chegou a 10, não chegou a 10. Se tivesse abaixado uns 5, não sei quantos tinha na família de Ló, uns 3, não tinha destruído. Não deu certo a oração de Abraão. E ainda a família de Ló, Deus diz a Ló: Ló, pega sua esposa e seus filhos e some daqui, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e não olhem para trás. A mulher burra de Ló olhou para trás, e o que aconteceu? Virou estátua de sal. Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente se dá mal, minha gente, se dá mal. Nem tudo está no nosso alcance, mas nós devemos persistir na oração, para que Deus faça a vontade dEle. O salmo de hoje, só para encerrar, é muito bonito esse salmo 137. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Não existe nenhuma oração que nós fazemos que passa por despercebido aos ouvidos de Deus, que nós nos convençamos disso. Mas se aquilo que nós de fato pedimos a Deus for da sua vontade, Deus vai fazer de tudo para realizar, de tudo. Nem tudo depende dele, porque ele respeita o arbítrio humano, mas com toda certeza ele vai fazer de tudo. Por isso, persista na oração. Jesus diz no Evangelho de hoje que nós ouvimos, um texto muito bonito: por isso eu vos digo, pedi e recebereis, quem procura encontra, para quem bate se abrirá, porque todo aquele que pede recebe. Ora, persistamos naquilo que nós tanto desejamos, persistamos. E Jesus termina o Evangelho dizendo assim: olha, será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? É claro que não. Por quê? Porque a cobra pode picar o filho e levá-lo ao óbito.
Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará um ovo, lhe dará um escorpião? É claro que não. E Jesus diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nós precisamos aprender a pedir aquilo que é o mais importante. Nós pedimos às vezes dinheiro, que Deus nos ajude a resolver situações, pedimos certas coisas da nossa família. Quantas vezes nós pedimos para Deus o Espírito Santo? É o que tem de mais importante. Sem o Espírito Santo, nada funciona. Por isso peçamos hoje o Espírito Santo de Deus que venha em nosso socorro. E a oração que mais agrada o coração de Deus é a oração de filho, a oração de filho contrito, de filho que de fato se volta ao Pai com humildade, reconhecendo suas fraquezas e se entregando aos braços do Pai. Feche um pouquinho seus olhos e nós vamos meditar a liturgia de hoje por meio de uma canção. Nos coloquemos nos braços do Pai, que quer nos acolher, nos amparar, ser o nosso refúgio, o nosso protetor. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagre neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: força, pedi e receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando
a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Cante com fé, seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Só Assembleia, força, seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Amém. Amém.